Vamos lá? Tivemos a divulgação agora no final dessa semana do nosso novo arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Haddad. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre os pontos mais importantes para serem mencionados. Além disso, eu quero falar como essas mudanças podem afetar os seus investimentos e como você pode prevenir que qualquer mudança afete os seus resultados. Se você já viu sobre o arcabouço fiscal, comenta aqui embaixo o que você achou dele e bora pro vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde eu ensino você a fazer seu dinheiro render mais para você ter que trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de deixar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, deixa o like também para dar aquela forcinha. Então, nessa última quinta-feira, o governo apresentou a nova proposta do arcabouço fiscal, que veio para substituir o finado teto de gastos. Logo de cara, parece que o mercado aceitou bem essa nova proposta, tendo uma elevação na nossa bolsa aí e uma redução no valor do dólar. Porém, ainda é muito cedo para dizer o que pode acontecer. Aí a gente precisa de mais alguns meses para ter certeza se os efeitos vão ser positivos ou negativos. Aqui no vídeo o foco vai ser cobrir 5 pontos que eu julguei seriam os mais importantes sobre esse novo arcabouço fiscal e como esses pontos que eles trouxeram na apresentação podem afetar os seus investimentos diretamente ou indiretamente. Então vamos começar aqui com o primeiro ponto. Aqui nós vamos ver a receita líquida e o resultado primário. Essa aqui é a primeira página da nossa proposta do arcabouço fiscal, que mostra o resultado primário desde o governo de 97 até de 2010. Para ficar um pouquinho mais claro, o resultado primário é a diferença entre a receita e as despesas. Isso exceto as receitas e despesas com juros. Ponto bem legal de falar aqui é que, coincidentemente, eles colocaram essa tabela somente até o ano de 2010 por alguma razão. O porquê disso eu vou deixar para cada um interpretar por conta própria. Mas se você entrar no site do Tesouro Nacional, você consegue ver essa tabela completa, desde lá de trás até os últimos anos que tem tabelado. E aqui você consegue ver o que o governo não queria mostrar nessa apresentação. Inclusive, uma das primeiras pessoas que destacou isso foi o Léo Siqueira em uma publicação sua no Twitter que mostra aqui na tela. E aqui ele está evidenciando o aumento das despesas até o ponto que em 2014 nós entramos em um cenário deficitário. E essa vem sendo a realidade. O governo vem gastando muito mais do que arrecada. E o único jeito de reverter isso é ou cortando os gastos ou aumentando a arrecadação. O segundo ponto que foi trazido aqui é a projeção de investimentos, e aqui o gráfico mostra desde 2002 até 2010. Só para deixar mais claro, esse gráfico ele mostra o percentual de investimento referente ao PIB, e em seguida ele mostra um gráfico referente ao prazo de 2002 até 2021 para exemplificar como os investimentos eram maiores durante o governo do PT. Porém, a gente tem que lembrar aqui que entre 2010 e 2014 a gente estava passando pela pré e início da maior crise interna que o Brasil já teve. Isso a gente consegue ver nesse próximo gráfico, que mostra os últimos 25 anos, onde o país já passou por 4 solavancos, sendo que o pior deles foi entre 2014 a 2017. Já os outros 3 foram 3 crises internacionais. A primeira, em 99, foi a crise da Ásia e o câmbio flutuante no Brasil. Em 2008, a crise do subprime. E em 2020, a recente pandemia. Já o terceiro ponto que nós temos aqui, provavelmente é o principal ponto para o governo, que seria a reparação social no Brasil. E aqui eles já trazem a nova proposta do Bolsa Família, que era Auxílio Brasil, que depois virou Bolsa Família de novo. Algo que inclusive é previsto entre muitos liberais que chamam de imposto de renda negativo. Algo que serviria para dar um mínimo de dignidade para as pessoas que têm menos. Só que nesse slide aqui, o que a gente vê praticamente é um aumento das despesas, o que tem um lado ruim muito pesado, exceto pela nova tabela de IR, que está completamente defasada, que por sinal, lembrando que a proposta do atual presidente era um início de cobrança a partir de R$5 mil e já mudou para 2 salários mínimos apenas. E o que acaba acontecendo aqui é que se o governo começa a aumentar as suas despesas, ele precisa aumentar suas arrecadações, e se essa conta não fecha, o governo necessita imprimir mais dinheiro, o que gera inflação. E aí esses planos da Bolsa Família que eles têm para incluir o mais pobre na nossa economia acaba indo água abaixo. No caso, imagina que o Bolsa Família aumenta em R$100, e isso representa um aumento de 10%, mas durante o governo a gente tem uma inflação de 25%. Então, na realidade, durante o governo, o Bolsa Família acaba perdendo mais parte do seu poder de compra do que ganhando. Bom, para o quarto ponto, nós temos uma previsão da receita líquida e o resultado primário. E é aqui que começa a ter alguma mudança real sendo apresentada. Aqui na esquerda nós conseguimos ver o compromisso com o resultado primário e as bandas, tendo uma banda
máxima e uma banda mínima a serem seguidas. E aqui na direita a gente tem algumas regras fiscais a serem seguidas para que isso seja possível de se alcançar. Primeiro, um compromisso de trajetória de primário até 2026, com meta de banda de variação tolerável. A meta fica com um déficit em 0,5 em 2023, déficit zerado em 2024 e aí começa a subir ano após ano em 0,5%. Segundo, o atual teto de gastos passa a ter uma banda com crescimento real das despesas primária entre 0,6% e 2,5%, excluindo o Fundeb e o piso da enfermagem. Terceiro ponto, crescimento anual dentro de faixas de crescimento da despesa limitado a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 anos. Como que isso funciona? Se a arrecadação subir em 1%, as despesas ficam limitadas a crescer em 0,7%, por exemplo. Agora, se a arrecadação subir em 5%, tecnicamente 70% seria um aumento das despesas em 3,5%. Mas, devido a outra regra, a gente tem um teto máximo de 2,5%, então travaria em 2,5% o aumento das despesas. Então, caso a nossa arrecadação começasse a subir, a gente teria uma trajetória de superávit sim. Porém, aonde fica a parte preocupante? Se a gente não conseguir ter um aumento das nossas receitas. Lembrando que a nossa despesa vai subir todos os anos de acordo com a nova regra. E se a nossa receita não aumentar, a gente pode entrar num cenário em que as nossas despesas cresçam mais do que as nossas receitas. E aqui não adianta a gente ficar socando mais imposto para aumentar a arrecadação, porque tem um limite máximo de imposto que você pode cobrar que vai aumentar a arrecadação. Depois disso você acaba arrecadando menos imposto. E com certeza o Brasil já ultrapassou esse limite máximo. Para o quarto ponto, o resultado primário acima do teto da banda permite a utilização do excedente para investimentos, ou seja, se ultrapassar a banda máxima, pode gastar mais com investimento. E ainda para o quinto ponto, se os esforços do governo de aumento de receita e redução das despesas resultarem em um primário abaixo da banda, obriga a redução do crescimento das despesas para 50% do crescimento da receita no exercício seguinte. Ou seja, se a gente ficar fora do limite inferior da banda, as despesas só podem crescer em 50% do que iria crescer. E volta ao ponto anterior, se a receita não crescer o suficiente, a gente ainda assim vai ter despesas aumentando. E isso leva ao quinto ponto do vídeo, da onde vai vir essa receita. Como eu disse anteriormente, não adianta a gente aumentar impostos desenfreadamente, pois existe um ponto máximo que você pode cobrar imposto. Mais do que esse ponto, você vai incentivar a sonegação e a saída de capital do país. O conceito que eu tô falando é referente à curva de Laffer. Aqui esse gráfico mostra, existe um ponto ótimo entre o quanto é cobrado de imposto e o quanto você consegue arrecadar. Se você cobrar muito pouco, você deixa de arrecadar, mas se você cobrar mais do que deve, você também perde, pois as pessoas deixam de pagar de alguma maneira. Já existem alguns economistas aqui no Brasil que já falaram que existe a possibilidade de a gente fazer um imposto único que reduz a carga tributária total e ainda assim aumenta a nossa arrecadação anual. Ou seja, a gente hoje no Brasil conseguiria diminuir quanto a gente tem pagando de imposto e arrecadar mais. Ou seja, nessa curva de Laffer, o Brasil já passou do quanto deveria estar cobrando de imposto. Resumidamente, esse arcabouço fiscal ficou parecendo com um pitch de startup, onde ele promete tudo, fala que vai mudar, vai fazer muita diferença, mas ele só esquece a parte principal, fala como vai ser feito isso. E sinceramente, tudo que foi mostrado caminha para um aumento da carga tributária. E isso é ruim independente de ser pobre ou rico. Bom, agora referente aos seus investimentos, isso foi bom ou ruim? Pelas informações que foram dadas até agora, nada vai mudar diretamente para os investidores. A única notícia referente a investimentos foi referente aos fundos exclusivos, que são para uma grande minoria. Existe sim a possibilidade que quando saia mais informações, venha a intenção do governo de taxar os dividendos, como já ocorreu anteriormente. Pois como visto na apresentação, a intenção é de aumentar os gastos e eles vão precisar de mais receita, só não falaram da onde vão tirar. Porém, é só ficar especulando, não faz sentido a gente gastar tempo e energia sem saber se realmente vai acontecer ou se mesmo tem uma proposta sobre isso ainda. Até porque já tentaram taxar os dividendos aqui no Brasil mais de 2 vezes e nenhuma vez foi para frente. E provavelmente não vai para frente novamente se tentarem mais uma vez, a não ser que mudem as tributações das empresas. Então o que você aí do outro lado pode fazer referente aos seus investimentos com as informações que nós temos hoje? Diversifique seus investimentos independente do que aconteça. Seja um cenário otimista ou um cenário pessimista, a diversificação é a sua melhor ferramenta para se proteger de qualquer mudança. Tenha parte dos seus investimentos em renda fixa, ainda mais hoje que está pagando uma boa taxa. Compre também renda variável, pois está muito barato para fazer as compras hoje, e tenha parte do seu dinheiro aplicado no exterior também,
pois independente do que acontecer com o país, você vai ter um dinheiro alocado lá fora. A porcentagem que você vai alocar em cada um vai depender de pessoa para pessoa. Alguns podem ter mais em renda fixa, outros podem ter mais em renda variável. Isso depende de cada perfil. O importante é você ir fazendo reajustes da sua carteira mensalmente para que você sempre fique dentro daquilo que você busca. Hoje minha carteira eu tenho aproximadamente 55% em renda fixa, 37% em renda variável, 7% no exterior e 1% em cripto. E essas não são as proporções que eu quero para mim. Então eu vou fazendo reajustes mensalmente para chegar na posição que eu quero. Para mim, eu julgo o ideal ter algo próximo de 20% em renda fixa, 50% em renda variável aqui no Brasil, 28% no exterior e 2% em criptomoedas. Então, mensalmente eu vou fazendo correções na minha posição para chegar no que eu tenho de ideal. Seja isso através de novos aportes ou de liquidando posições onde eu tenho mais e recolocando nas posições onde eu tenho menos. Então, resumidamente, teve algumas mudanças anunciadas do que querem fazer, porém, como sempre, não falaram como vão fazer isso. E referente aos seus investimentos, por enquanto, pelo menos, nada muda. Então, a melhor ferramenta é a diversificação. Se você ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando o seu like e comentando aqui, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.